E o tema que nós temos hoje é Rebirth. Que vem a ser Rebirth? Vem a ser renascer. Renascer, esse é um mistério. E hoje aqui é noite de mistério. Coloca aí, hashtag mistério. Você que está aí no drive-in, dá uma piscadinha para mim. Olha, isso é um mistério da piscada. A gente está aqui. Você vai ter um mistério hoje que a gente vai falar sobre renascer. Nós vamos falar sobre salvação. E, gente, nós vamos falar o que é essa questão da salvação. Tem muita gente que chega para mim assim: pastor, eu posso perder a salvação? Como que eu faço para ganhar a salvação? Como que eu faço para fazer isso? E é dentro desse tema que nós vamos estar falando hoje, conversando hoje. E eu vou estar usando o tema de Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13. E ele fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Vou repetir, isso aqui vale muito a pena. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Senhor, que tua graça seja conosco, que o teu Espírito Santo possa continuar a tocar os nossos corações, esse louvor que ocorreu, que invadiu a nossa alma. Que não venham ser minhas palavras, mas tuas palavras, porque eu dependo de ti, em nome de Jesus, amém. Interessante que Gálatas está falando com um povo que precisa entender o que é salvação. Ele precisa entender como receber essa salvação, como fazer com que essa salvação chegue no coração. E essa é a pergunta de muita gente. E não é só gente que não tem Cristo, mas são pessoas que têm Cristo e ainda ficam naquela dúvida se eles vão ter a salvação ou se não vão ter. Ficam em desespero. Fala assim: será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Como que eu faço? O que acontece? E por causa disso que eu preciso explicar para vocês como foi essa questão de salvação. Hoje à tarde, olha, ontem, hoje eu estava pensando nisso o dia todo, e como Deus revelou o mistério, irmão. Hashtag mistério na nossa vida. Sabe, salvação é algo incrível. Por que Cristo pode nos dar a salvação e não outra pessoa? Em primeiro lugar, tudo acontece quando Deus forma o homem, a mulher, e eles vão dominar sobre a terra. A questão de domínio do homem não é de subjugar as pessoas, de subjugar os animais, mas quando eu domino algo, eu cuido de algo. E nesse cuidar, o homem e a mulher, como vocês sabem, Adão e Eva comeram do fruto que não devia comer. E aí entra o pecado, e junto com o pecado vem uma consequência que se chama morte. E quanto a isso, Deus nesse momento não pode fazer nada, porque Deus é justo, e se Ele é justo, se eu faço algo errado, se eu planto algo, eu colho algo. É isso é normal. Então Deus não pode naquele momento fazer alguma coisa. Então Ele arquiteta um plano. Ele fala assim: eu preciso fazer algo para que eu tenha o homem comigo novamente, porque eu o amo, ele é minha imagem e semelhança. Eu preciso dar uma salvação, eu preciso salvar ele de uma situação, porque agora ele está na morte. E é interessante que vai se passando o tempo e começam a haver leis, que a gente chama de leis na Bíblia, os 10 mandamentos, que fazem com que você se aproxime de Deus. Mas essas leis, elas não salvam, elas aproximam de Deus. Ela ainda não é a salvação, mas a lei mostra que pode haver uma aproximação do que Deus quer. E é interessante que quando a gente pensa nesse momento, que é o Antigo Testamento, ou seja, um testamento que foi feito antes, esse testamento fala olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu fiz algo, eu tenho que sofrer aquilo. Se eu fiz uma coisa, eu tenho que sofrer, eu tenho que fazer. Por quê? Porque é justo fazer isso. Era justo quando eu faço mal para alguém, eu receber o mal. É justo, não é errado. Mas Deus vem com um plano que faz com que o seu amor se demonstre a todo mundo. E o amor dele é sensacional. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram, mas Deus veio em carne e ele nunca pecou. Então, como Jesus nunca pecou no mundo, nunca pecou aqui nessa terra, como Deus nunca fez isso, ele se torna justo.
E ele não pode morrer. Ele não pode morrer porque ele não tem pecado. Se Deus aqui na terra, em Jesus Cristo, encarnado em Jesus Cristo, se ele pecasse, a consequência dele seria a morte. É óbvio. Porque é justo. Entendo o que eu quero dizer, por isso que é mistério. É misterioso. É mistério. Gente, o perdão de Deus é maior do que a gente pensa. Era por isso que Satanás veio tentar Jesus Cristo, veio tentar ele para que ele pudesse pecar, veio com as concupiscências, vieram tantas coisas para que ele pudesse pecar, porque se Jesus pecasse, tudo aquilo que Deus tinha para a nossa vida iria embora, ele não receberia mais. E sabe, Jesus recebe algo que ele não podia ter, que é a morte de cruz. E ele se entrega para a morte de cruz porque ele fala assim: a única maneira de eu salvar o homem que pode receber a morte é eu receber a morte. Então no lugar do homem eu recebo a morte. Mas como Jesus morre sem culpa, não é justo ele morrer. Então quando ele ressuscita, ele tem sobre ele todos os nossos pecados. Ele tem sobre ele tudo aquilo que a gente fez. E o resgate da nossa vida é o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Eu preciso me explicar melhor porque isso é muito profundo. O homem, ele era culpado e poderia receber a morte. Jesus não era culpado e não poderia receber a morte. Mas Jesus se coloca no nosso lugar de morte para falar assim: já que alguém precisa morrer, que não seja o homem, mas que eu morra. Só que o plano de Deus é muito maior do que aquilo que a gente jamais imaginou. Se Jesus morre, não é justo a ele. Então, qual que é a justiça de Deus? A justiça para Deus é que ele resgate aqueles que ele quer, porque foi injusto o que ele passou. Se é injusto o que ele passou, ele pode nos redimir. E por isso que quando ele morre na cruz, ele retira as chaves da morte, ele retira as chaves do inferno, e ele dá para o ser humano a salvação. Ele escolhe a gente para dar a salvação. E aí esse caminho é super fácil. O caminho que a gente tem é aceitar o sacrifício de Jesus, porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todo ser humano estava destituído da glória de Deus. Mas porque o Jesus Cristo fez um sacrifício no qual ele morreu injustamente por nós, aí sim nós podemos ter convicção da salvação. E qual é a solução para isso tudo? É apenas crer. Não precisa fazer ritual, não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer nada, porque Jesus Cristo já fez isso. É a única coisa que nós precisamos fazer para ter convicção dessa salvação. É uma convicção de que ele morreu por nós e fala assim: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, entra naquilo que eu faço. E isso eu não falo só para não cristãos, mas eu falo para cristãos que às vezes não têm a convicção de que um dia pode ir para o céu. Gente, ele já morreu por você, ele já morreu lá na cruz por causa da gente. Ele já fez o que tinha que ser feito, ele já tem o direito adquirido. Ele tem direito adquirido em resgatar a gente. E a palavra dele fala assim: crê, apenas creia que você com certeza vai estar comigo por toda a eternidade. Sabe o que eu acho mais interessante? Ele se fez maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar, lá no madeiro, lá na cruz, ele se fez maldição por você. E ele ressuscitou, e por causa de você não tem mais nada que pese na sua vida, porque ele já fez o sacrifício. Você não precisa morrer, mas não é um morrer que eu falo dessa vida, mas você pode ter a eternidade por causa disso. E você pode ter a convicção dessa salvação, você pode ter a convicção de que você vai com Cristo, porque você acredita que ele morreu em seu lugar. Mesmo que você seja injusto, que eu sou injusto, que qualquer pessoa seja injusto, ele é justo, e por causa dele nós somos remidos. E ele, Jesus Cristo, nos intermedia com Deus e deixa o seu Espírito Santo para falar conosco.
O Espírito Santo de Deus está aqui para falar conosco, com o nosso coração. O Espírito Santo de Deus está aqui para falar com você. É por causa disso que você pode ter convicção de que Deus tem a salvação na tua vida. É por causa disso que você pode acreditar que você vai para o céu. É por causa disso que você pode acreditar que você vai para onde Deus tem. Daí você fala assim, bem, se eu já tenho a salvação, vou viver qualquer tipo de vida aqui na terra. Não, porque essa salvação, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, a gente começa a desenvolver essa salvação. A gente começa a desenvolver, aí sim, quando temos essa salvação alicerçada em nós, confiança de que Deus pode perdoar tudo que somos, podemos começar a cumprir essa palavra, e essa palavra começa a se cumprir na nossa vida. E a gente começa a ler a palavra, a gente começa a ter experiências com outras pessoas, a gente começa a ver outras pessoas que vivem em Cristo e falam, é isso que eu quero viver, eu quero ser mais próximo do que Deus é. Eu quero ser mais próximo do que Deus tem para a minha vida. Eu não quero mais viver pecando, porque quem vive pecando é aquele que já está morto. Mas eu quero ter vida e vida eterna, eu quero ter vida com Cristo. E a partir do momento que obedecemos essa palavra, a partir do momento que a gente lê a palavra, seja no seu celular, ou seja na sua Bíblia, ou aquela palavra que vem, você fala assim, meu Deus, o que eu preciso? Eu estou com uma alternativa, eu não sei como fazer. Vai na Bíblia, vai lá, lê essa palavra, ali tem resoluções para você, ali tem salvação. E sabe, não é uma salvação apenas financeira. Sabe quando você está com um problema financeiro, vem alguém e te dá um dinheiro, você fala assim, nossa, que salvação isso. Isso salvou tudo. Às vezes você é um agricultor e está lá uma seca, estiagem, e de repente vem a chuva, você fala assim, nossa, essa chuva salvou. Às vezes você está com uma doença, vem um remédio, e esse remédio salva você. E salva mesmo. Mas Jesus Cristo veio para dar uma salvação muito maior do que essas coisas. Não que Ele não possa resolver a tua vida financeira, te ajudar. Não que Ele não possa resolver a tua vida profissional. Não que Ele não possa resolver a tua vida pessoal. Mas Ele veio para resolver a eternidade. De você poder viver com Ele por toda a eternidade. Essa é a maior salvação. Essa é a maior esperança dos cristãos. É aqueles que vivem em Cristo aqui na terra. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente faz culto online, porque a gente tem certeza e convicção de que Jesus Cristo está na nossa vida. É por causa disso que a gente canta Te Exaltamos, Te Exaltamos. Nossa, a Renata cantou essa música, fazia muito tempo que eu não escutava essa música. Essa é da época que a Renata era ainda criança. Sabe, mas essa música toca, e eu me lembro dessa música. Não era nem nascido e cantava essa música. O pessoal está tirando sarro de mim aqui atrás. Mas sabe, ela fala assim, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Por que exaltamos? A pergunta é, por que a gente canta isso? Porque muitas vezes a carne quer fazer uma coisa e o Espírito quer fazer outra. Às vezes a gente quer fazer uma coisa errada e temos que fazer uma coisa certa. E a gente fala assim, por que eu estou fazendo a coisa certa? A gente reclama às vezes que tem que fazer a coisa certa. E por causa disso a gente exalta? Sim, porque isso vai levar a gente para um outro caminho. Mas a gente exalta a Deus principalmente porque Ele te deu a eternidade. Porque Ele te deu a salvação. E para ter isso é só você falar, Deus, fica no meu coração, me ajuda a desenvolver essa salvação aqui na terra, porque eu quero desenvolver isso na minha vida. Tem gente que tem receio que não vá para o céu. Gente, Jesus morreu na cruz por causa de você. Eu me lembro daquela passagem que tinha Jesus no meio, na cruz do meio, e 2 ladrões do lado. Um não aceitou Jesus, o outro que aceitou falou assim, olha, nós ainda estamos morrendo porque é justo a gente morrer, mas esse que está aqui não. E nós temos que ver que esse que está aqui no centro, ele é justo e não pode morrer. Daí Jesus olha para ele assim, ó, porque você está entendendo esse mistério, porque você está entendendo isso, hoje ainda você estará comigo no paraíso. Era um ladrão que morreu na cruz porque tinha que morrer mesmo. A lei mandava ele morrer, mas Jesus não. Só que este ladrão, Jesus olhou para ele, ele creu em Jesus, e o amor de Jesus falou assim, eu estou aqui na cruz por causa de você. Gente, não tenha receio.
Deus preparou um lugar melhor para todos nós. Deus preparou algo incrível para a gente. Quando a gente entende esse mistério, quando a gente entende isso, quando a gente entende que a salvação veio para nós, quando a gente entende que Jesus Cristo está na nossa vida, a gente começa a entender qual é a profundidade, a riqueza disso. A gente entende qual é o benefício que a gente está recebendo, o benefício de termos a eternidade, o benefício de não morrermos e irmos para o inferno, o benefício de não termos a nossa vida já condenada, porque já éramos condenados com o pecado, mas Jesus Cristo veio para perdoar o teu pecado. Sabe o pecado que você fez hoje? Sabe o pecado que você fez ontem? Sabe o pecado que você vai fazer amanhã? Sabe o pecado que você vai fazer depois da manhã? O pecado que você vai fazer? Sabe esse pecado? Jesus já morreu por ele. E Jesus não pecou, e por ele não pecar, ele pode requerer esse direito. É direito dele. E esse direito ele dá a você. Isso é salvação, gente, e a verdadeira salvação. Isso é salvação da nossa alma. E é isso que nos traz a este lugar, é isso que traz aqui, a terceira igreja. É isso que faz a gente parar por um. É isso, porque a gente precisa falar dessa salvação para todo mundo. Porque essa salvação é simples, e quem convence não é você só tem que falar. Quem convence é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus não está em carne, porque a carne morre, mas ele deixa o Espírito Santo dele no nosso coração, dizendo assim: quando a gente está indo para uma cilada, o Espírito Santo vem e fala com a gente. Quando a gente está indo num caminho errado, ele vem e fala com a gente. Quando a gente está precisando de consolo, o Espírito Santo vem e consola. Às vezes é ele mesmo falando, às vezes é uma pessoa do lado falando, às vezes é um filme, às vezes é uma situação, às vezes sei lá, mas Deus usa de tantas formas. Ele é multiforme. Sabe o que é multiforme? Multiforme são várias maneiras que ele se apresenta. E quando ele se apresenta de várias maneiras, indica que ele sabe se apresentar para você. E se você está pedindo sinais, se você está pedindo direção, se você está pedindo isso, o Espírito Santo vai falar com você de uma forma que você entenda. É interessante. Eu cito aqui algumas vezes e vou citar, mas eu tenho uma filha e um filho. Coisas mais lindas. Às vezes para a Sofia eu preciso falar com uma linguagem que ela compreenda. Ela tem um temperamento bem diferente do Victor. E às vezes eu preciso conversar com ela, ela já está... Eu me lembro quando ela era pequenininha, quer dizer, ela é pequena ainda, 5 anos. Mas eu me lembro quando ela tinha 2 e eu precisava falar uma coisa. Ela tem 5, eu falo de outra forma. Quando ela tiver 13, eu vou falar de outra forma. Quando ela tiver 20, eu vou congelar ela, para ninguém vir para cima dela. Mas o duro que vão vir. E eu vou ter que conversar com ela de outra forma. E quando ela ficar mais adulta, eu vou conversar de outra forma. O teu desenvolvimento de salvação é assim. Quando você aceita Cristo, Deus fala com você de uma forma. Quando você tem mais tempo com Cristo, você fala de outra forma. A pior coisa é não querer escutar Cristo. O que eu oro e que tenho visto é que nessa igreja tem pessoas que vivem Cristo. Eu espero que você desenvolva a tua salvação. Eu espero que você aceite esse Jesus que fez tudo isso por você, porque você não é justo, nem eu sou justo, mas Ele nos justifica, porque Ele quis. O amor dEle se derramou sobre a nossa vida. O amor dEle se derramou sobre nós. E é por isso que estamos aqui falando de salvação. Eu tenho alguns apelos para falar para você. Tem algumas perguntas para fazer. A primeira pergunta é: se você não tem certeza da tua salvação, da eternidade, eu vou pedir agora para o Espírito Santo te dar convicção disso, porque é isso que Ele quer. Foi por isso que Ele veio aqui nessa terra, que Ele foi machucado. Foi por isso que Ele fez milagres. É por isso que Ele faz sinais, para Ele mostrar que Ele existe.
Foi por isso que ele veio aqui, foi por isso que ele viveu na história. É por isso que Jesus está aqui. Porque o que ele quer é que você tenha essa convicção. Ele já fez a parte dele e agora é a tua parte. Ele já fez o sinal dele, agora é preciso você ter o sinal. E nessa noite eu estou falando sobre o mistério da salvação. E você que está online, eu vou orar por você agora. Você que está aqui no drive-in e não tem essa certeza de salvação, é hora de você começar a ter convicção. É convicção, certeza. É fé. Eu posso te explicar? Não, porque fé é crer. Eu vou orar por você. Deus, tem pessoas aqui que precisam ter essa orientação de ter a certeza da salvação. Às vezes a culpa vem no nosso coração, às vezes os pecados vêm, às vezes não fazemos as coisas tão certas como deveriam. Mas você morreu por nós. Você morreu por aqueles que fazem a coisa errada, Senhor. Não que a gente agora queira fazer a coisa errada sempre, mas você veio para remir os pecadores. Senhor, aqueles que reconhecem a fraqueza, aqueles que reconhecem a necessidade de um arrependimento, é para esses que você veio. E eu reconheço a minha falha, a minha fraqueza. E eu sei que tem pessoas online agora que estão sendo tocadas por Ti. Eu sei que no drive-in agora as pessoas no seu carro estão sendo tocadas por Ti. Eu sei que o Teu Espírito Santo está falando. Eu sei que aqui no nosso meio tem pessoas falando. E Deus, que a gente possa ter a convicção de que a Tua salvação está entre nós. Senhor, dá a certeza da salvação a todos nós. E que a gente possa estar contigo em nome de Jesus. Amém.